Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer ao meu irmão Alex Amorim, ele que está linkado com a gente lá no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. Você já conhece o nosso Instagram, @Falando de Bíblia Oficial? Vem com a gente. Você que está inscrito aqui no canal, você também pode conversar com a gente lá, através do direct, e a gente trocar informações. Você pode enviar o seu vídeo pergunta ou a sua pergunta de forma escrita, ou quando eu abro a caixinha de pergunta, fazer como o irmão Alex Amorim, que perguntou: Pastor Paulo, o Gênesis é literal ou não? Ou é uma história contada para a gente entender o crescimento das figuras até a perda da inocência e depois isso some? Por algum tempo, a teologia liberal, não os teólogos modernos, a teologia liberal ela tem trabalhado em cima da desconstrução das verdades da Bíblia. Há quem diga que, por chamarmos Moisés do autor do livro de Gênesis, e na verdade ele é autor tanto de Gênesis como Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele é autor de alguns salmos, ok? E alguns chegam a acreditar que a autoria do livro de Jó está disputada entre Moisés e Abraão, ok? Isso aqui eu não discuto, porque não está fechado o assunto ainda. Eu tenho uma outra percepção, mas a teologia, ela discute sobre isso. E alguns teólogos cismam em dizer que Adão não existiu, que aquilo ali foi um conto, que aquilo ali é uma história, uma história não com H, mas com E. E aí causa essa confusão em cima da galera, sabe? Que a gente fica assim, meu Deus, onde tudo isso vai parar? Onde tudo isso vai parar? A gente começa a rir aqui de nervoso, porque a gente fica assim, gente, como é que a gente nega o primeiro homem? A gente nega toda a raça humana. Ou você está acreditando que o homem veio do macaco? Você acredita na teoria da evolução? Ou na teoria não, nas verdades da Bíblia sobre a criação? Você acredita que o homem ele é fruto de um acaso ou uma obra perfeita que Deus colocou ele ali com um propósito? Porque quando a gente vai ler sobre a carta aos Hebreus, eu gosto muito do comentário lá do padre, o Albert Vanhoat, quando ele, no seu arrazoado, principalmente em Hebreus 11, ele vai falar sobre as questões da fé, sobre a questão da figura pré-diluviana de Abel, de Enoque, de Noa. Você sabia que Noé, conforme o relato bíblico, abra sua Bíblia aí, Falando de Bíblia, capítulo 11 da carta aos Hebreus, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O camarada condenou o mundo da sua época. Enoque, verso de número 5, fora trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Eram homens dos quais o mundo não era digno, como diz o autor desconhecido na carta aos Hebreus. Aí vem o Abel, que ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, a sua oferta ainda fala. Eu vou usar esses três personagens que estão antes do tratado patriarcal do Gênesis, porque eles são os polêmicos, que a galera não acredita. Como eu nego Abel, como eu nego Enoque, como eu nego Noé.
se tem lá a história da arca até os dias de hoje, que a arqueologia não consegue desenrolar toda aquela história. Quem ensinou para Abel sobre a lei do sacrifício, a lei do culto, se a lei só é dada para Moisés lá na frente? E aí que a gente fala de tradição oral, a halahá, ou a halahá, como alguns judeus chamam, depende da vocalização, tanto do askenazita como os demais. E aí, será que a Bíblia ela está contando para a gente uma história fictícia? Eu não consigo entender como alguém consegue enxergar em Adão um homem fictício. Como alguém consegue enxergar em Abel uma figura fictícia. Como alguém consegue enxergar em Noé uma lenda. Não foi. Foram homens literais que o próprio Deus deu testemunho de cada um deles. A ponto do autor desconhecido dizer que os homens, esses tais homens, não eram dignos deste mundo. E aí, meu irmão Alex Amorim, sabe por que paira essa dúvida na galera? Porque é mais fácil acreditar na ciência, é mais fácil acreditar nos achados arqueológicos que tentam refutar a Bíblia e os tratados de Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, como diz a tradição hebraica, e outras coisas mais. E aí eu quero ler com você, discutir com você aqui, ler o seu comentário. O que você acha? Você acha que as primeiras histórias da Bíblia foram literais ou foram um conto? Era uma lenda. Era uma historinha, como estão contando por aí. Você acredita que a Bíblia ela é capaz de te levar e te conduzir ao erro para te fazer acreditar naquilo que nunca existiu? E tem coisas, irmão, que está na Bíblia e eu só creio porque está aqui. Se tivesse outro livro, eu não cria. Por exemplo, como é que um homem é engolido por uma baleia? A baleia é um peixe que tem maior bocão, mas a garganta é menor do que a minha. E é uma sardinha de cada vez. O suco gástrico da baleia não mata e a respiração da baleia não se perde debaixo d'água. Ainda serve para o Jonas dentro do seu ventre. Um corvo levando pão e levando carne para o profeta. Gente, como é que você coloca um monte de animal selvático dentro da arca para conservação da espécie dos animais? E a turma fica aí, não, porque, né, porque no hebraico, no grego, não, porque na cultura X não era assim, é porque é assim, é assado. Eu fico olhando e falo, rapaz, vocês dão uma volta, vai para a Bíblia, filho. Adão, marido de Eva, o primeiro, é um homem que caiu, que se corrompeu. Aí Paulo vai escrever uma determinada carta, que eu vou deixar você procurar aí depois, e não vou te falar a referência de propósito. Ele é o segundo Adão. E esse segundo Adão é remidor. Esse segundo Adão, ele não é corrupto como o primeiro. Ele não peca. Ele não transgride. Pelo contrário, ele se agradava quando o pai ia moê-lo, como disse Isaías. Só que a turma gosta de, sabe, tentar moldar a Bíblia, a sua bolha, do seu mundinho, que é tão pequeno, tão perverso e pecaminoso, que acaba por diminuir a grandeza daquilo que é a Bíblia. Então, meu querido irmão Alex Amorim, eu não acredito que o Gênesis seja uma historinha. O Gênesis é literal. É a história da raça humana, é o princípio dela. E se eu nego o seu princípio, eu não tenho mais raça humana. Eu não tenho mais nada. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo companheirismo. Você pode fazer como o irmão Alex Amorim. Pode estar conectado com a gente lá, seguindo a gente, a nossa página, @falando de Bíblia oficial, lá no Instagram. E a gente vai junto, montando a nossa pauta aqui, falando de Bíblia.